Está começando mais um MTZcast, Sabedoria Prática para a Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. No episódio de hoje, nós temos um convidado especial. O nome dele é Matheus Silva. Ele é um jovem cristão, influenciador nas redes sociais, um exemplo de vida cristã com Deus, vive uma vida de jejum e oração, vive o que prega, é músico também, é um jovem cheio da presença de Deus. Matheus, seja muito bem-vindo. Eu separei 3 perguntas e após fazer a primeira pergunta, eu te passo a palavra. Primeira pergunta: como você chegou onde você está hoje? Como você saiu de um jovem influenciado para um influenciador, de um jovem comum, natural, para um jovem espiritual? É de família? De onde veio a inspiração de fazer o que você faz e vive hoje? A paz do Senhor Jesus, meu amigo Matheus. Então, varão, respondendo a sua pergunta, sim, é de família, né? Desde menorzinho, desde quando eu era pequeno, meus pais, eles, por serem desde pequenos da igreja, vem algo sendo de família, meus vós também são da igreja, e desde pequeno eu venho sendo instruído na palavra do Senhor, né? Já vivenciei vários milagres da minha família, coisas de eu ver uma pessoa entrando na igreja com uma perna menor que a outra e Deus endireitando a perna dessa pessoa. E vários outros milagres que eu vivenciava, né? Fora a presença fortíssima de Deus na vida dos meus pais. E eu olhava aquilo quando eu era pequeno, né? Vou contar uma breve experiência aqui. Que certa feita, foi a primeira vez que eu fui pro monte. Eu tinha ido pro monte porque eu via os milagres na igreja. Também via alguns milagres em vários cultos, e alguns cultos que eu acompanhava em outros estados pela internet. E eu via milagres, Deus usando profetas em cura, em libertação, e Deus usando até mesmo em revelação. E eu olhava aquilo ali e eu falava, Senhor, eu tenho vontade de ser usado, né? Não para assim, para as pessoas, porque muitos buscam mesmo para ser aplaudido, certo? Mas no meu caso eu queria mesmo para fazer a obra de Deus, dar trabalho pro inimigo, né? Porque o inimigo, ele, quando ele vai nos atacar, ele não tem dó, não. Ele ataca, ele vai com tudo, e se você não tiver alicerçado na palavra, muitos caem, entendeu? Então, muitas coisas aconteceram que me levou a ter essa fome. Graças a Deus, eu acredito que foi o Espírito Santo que me deu a fome de querer buscar os milagres, curas, libertação. E eu achava lindo aquilo na igreja, né? E certa feita eu estava no monte, foi a primeira vez que eu fui para o monte, e eu via todos os irmãos falando em línguas, que foi o momento em que eu fui batizado. Todos os irmãos falando em línguas, e eu pensei assim, eu cheguei pro meu pai, ele estava sentindo a presença de Deus também. E meu pai falou assim, na verdade eu, né? Eu falei, pai, eu quero sentir isso também, né? Eu não estava sentindo nada, eu queria isso com todas as minhas forças. Após uma oração fervorosa de 1, 2 horas, ajoelhado no chão, e chegou o pastor, eu lembro do nome do pastor até hoje, Pastor Silvério Vinhedo. Irmão, é emocionante. Ele chegou a falar, quem não, quem não é batizado, os irmãos fizeram uma roda, né? Quem não é batizado, fique no meio da roda, né? E eu não pensei 2 vezes, né? E eu fui pro meio da roda, e por incrível que pareça, foi 3 pessoas contando comigo.
E as duas pessoas, quando elas entraram na roda, elas não foram batizadas. Acredito que talvez é muito da pessoa fechar o coração, né? E no meu caso, não. Assim que eles nem começaram a orar. Assim que eu entrei na roda, eu comecei a sentir, assim, uma graça tão forte que eu não aguentei ficar de pé. Foi uma graça muito forte. Os irmãos que às vezes reclamam, que o cair, a pessoa que fica caindo, não é de Deus. Lê 2 Crônicas 5:14. A Bíblia diz que a glória de Deus, ela veio tão forte sobre o templo que os sacerdotes não aguentaram ficar de pé. Então, meu corpo não aguentou. Eu comecei a chorar muito. Nunca senti algo igual. E eu comecei a falar línguas como que de fogo, dadas pelo Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, a minha fome foi tão grande, eu comecei a não parar de orar, comecei a buscar muito. Eu estava, inclusive, lendo o livro, eu recomendo, o livro Bom Dia Espírito Santo. E esse livro mudou muito a minha mentalidade, ou a minha forma de pensar sobre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, no meu canal do YouTube, tem uma pregação sobre ele. E os irmãos telespectadores que estão ouvindo, recomendo também para assistir no canal Mateus Silva, Ministério Mateus Silva. Inclusive, a partir desse momento, Deus começou a me usar a partir do de várias orações, campanhas que eu tenha feito na madrugada. E assim, Deus começou a me usar com cura. Pessoas assim, eu lembro de uma vez que eu comecei a pregar e Deus tinha falado para mim, ó, ora por cura. Eu falei, Senhor, eu não tenho coragem, eu nunca fiz isso, né, na vida, de chamar as pessoas na frente. E assim, Deus usou uma irmã na igreja dizendo que era para mim ter fé, né, numa saudação, e eu entendi que Deus estava falando comigo. E eu tive fé, chamei as pessoas que estavam doentes para a frente, e por incrível que pareça, isso é um vídeo também que tá no meu canal, foram mais de 20 curados naquela noite. Pessoas que entraram com dor na perna, dor no ombro, foram todas curadas para a glória de Deus. Então, fica essa reflexão, que quando a gente tem fome, sede de Deus, a gente busca, Deus ele entrega os dons. Deus ele faz a obra dele perfeitamente. Então, se algum irmão tem uma vontade de ter um dom, seja de revelação da palavra do conhecimento, seja de ensinar, seja de dom de cura, ora peça ao Senhor que Deus ele vai te dar. E dependendo, Deus ele sempre vai analisar a intenção do seu coração. Porque tem muitas pessoas que pedem dom para se aparecer para os homens, para a vanglória. Mas a glória não é do homem, a glória é de Deus. Amém? Assim eu passo a palavra para o irmão Mateus. Amém, Vaso. Nossa, forte, hein? Eita, Deus ele tá à procura realmente dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus diz que o coração contrito, ele não rejeita, né? Porque na verdade a verdade, porque não tem como um coração contrito tá a pessoa na falsidade, é real, é um sentimento que é verdadeiro e Deus ele não rejeita aquele que vem com a verdade. Bom, esse foi o MTZcast de hoje, espero que tenham gostado e siga o Matheus nas redes sociais e comenta, curta, compartilha para mais pessoas que querem crescer contigo em sabedoria. Eu ia falar mais as 2 perguntas, mas ele conseguiu falar tudo que eu queria na simples apresentação dele, que foi ótimo, inclusive. Obrigado, Matheus, pela participação. E é isso. Falou, tchau.